Fala família, tudo bem? Hoje então estamos fazendo o segundo vídeo do portão. Vamos entrar agora na parte da folha. Vocês viram no vídeo anterior, nós fazemos a caixaria desse portão instalando ele aqui. Agora nós vamos fazer a folha. Esse portão é um portão basculante articulado. Em alguns locais do país, alguns chamam ele de portão basculante dobrável e também portão basculante cotovelo. Não importa o nome, o importante é você saber que o nome identifica o que o cliente quer. Então o modelo desse portão aqui vai ser esse aí da imagem, dá uma olhada. Esse é o nosso portão, nós falamos aqui, portão basculante articulado. Então nesse vídeo vamos fazer a parte de cima. Ele vai ser dividido em duas folhas, uma maior na parte de baixo, onde vai ter um portão social dentro dele, e a parte de cima articulada. Então vamos lá e vamos começar a fabricação da parte de cima da folha do nosso portão. Esse portão vai ser fabricado aqui na obra. Por que eu estou fabricando ele aqui na obra e não dentro de uma oficina, com todas as ferramentas, os aparatos? Para mostrar para vocês que você pode sim, você que não tem oficina, já aprendeu a fazer, você pode combinar com o dono da obra e fazer na própria obra. Ele compra o material para você, principalmente para quem não tem essa condição, fala para o cliente, compra para mim o material, descarrega na obra e aí você vai até a obra dele levando esmerilhadeira, máquina de solda, suas ferramentas manuais, furadeira. Aqui mesmo, terminando essa folha superior, já levantamos e instalamos ela lá em cima. E aí vamos para outra parte. Então acompanha no vídeo que essa é da parte superior do portão e no outro vídeo vamos fazer a parte inferior do portão, que é a folha maior. Então eu vou mostrar para vocês agora a parte de medição, porque após o gol estar pronto, é a hora de nós então medirmos e aí acharmos as medidas de cada folha. Vou mostrar para vocês agora. Com o gol no lugar, que é a caixaria do portão basculante, iremos agora tirar as medidas que precisamos dela. Lembrando que numa obra como essa, que o piso não foi feito, então aqui eu já sei a medida. Porém, você vai ter que ver com o seu cliente para ele dar a medida do piso acabado. Para você dar no mínimo 1 centímetro de folga. Entre 1 e 1,5 está excelente. De folga na parte de baixo do seu portão. Então, é muito importante saber a altura. Para você pegar a trena, medir da parte de cima da caixaria até embaixo para termos a medida total. Bom, você tem da medida total? A minha medida total aqui é 3,82. A medida do comprimento que eu tenho aqui até o piso final. Esse já é já dando 1 centímetro de folga. Então 3,82. Como que eu acho a medida da parte de cima e da parte de baixo? É simples. Esses 3,82 eu vou dividir por 3. Por que por 3? Porque será feito aqui a parte de cima, que é que eu preciso da medida, é 1/3 e a parte de baixo é 2/3. Por que isso? Para balancear a hora que ele articular. Então ele vai ter que articular e ficar o mesmo tanto aberto para dentro, para fora, até por causa de estética também. Então para isso nós precisamos fazer a parte de cima com 1/3 do seu tamanho total e a parte de baixo com 2/3. É muito simples. Divide 3,82, que é a minha medida, por 3, então vai dar 1,27.333. Então 1,27.3. Essa é a medida que eu tenho que fazer agora da parte de cima do meu portão. Então iremos fazer ela com 1,27. Bom, eu já tenho então a medida superior. Qual é a largura? Você vai medir a largura encostando aqui no perfil, esse perfil enrijecido, onde o rolamento vai correr aqui dentro. Você vai encostar a trena aqui e tirar a medida do comprimento. Algumas pessoas gostam de fazer 0,5 centímetro para cada lado de folga. Eu acho que fica muito, porque dá para olhar pela fresta. Claro que todos dão para olhar pela fresta, mas quanto mais justo, melhor. Porém, você tem que ser preciso no esquadro do portão, porque se ele ficar um pouquinho fora do esquadro, ele vai raspar nessa peça. Isso não pode acontecer. Então vamos lá. O meu aqui eu vou deixar 3 milímetros para cada lado. Então você tira a medida total aqui, o meu tá dando aqui nessa medida total, tá dando 3,09 metros. Desses 3,09 metros, eu vou fazer ele então com 3,08 metros. Por quê? Eu vou deixar aproximadamente 2,5, 3 milímetros, mais ou menos, de vão dos dois lados. Por que, Fábio, só isso? Para ficar bem justinho, para evitar que ele fique chacoalhando com o vento, fazendo barulho, e também porque eu vou caprichar muito no esquadro para ficar perfeito o esquadro do portão e não correr o risco de, na hora da articulação,
o portão começar a raspar nas laterais. Vocês vão ver, não é difícil. Esse portão vai ter lá em cima 4 gonzos de 1 polegada. O gonzo, para quem não sabe, é a dobradiça que vai articular o portão. Então são 4. Tem pessoas que usam com 3, colocam um em cada ponta e um no meio. Quanto mais você colocar, melhor. Eu prefiro colocar então em cima 4, porque vai evitar, ele vai distribuir o peso e a força para não correr o risco de rasgar a chapa com o peso do portão. Vamos lá e vamos começar a fazer o quadro. Agora que vocês viram que cortamos no tamanho e cortamos também 45 graus as pontas, nós iremos fazer o quadro. Como ele é um quadro de um basculante articulado, ele vai fazer isso aqui, ó. Quando ele recolher, ele vai dobrar. O que nós precisamos? Eu não posso pegar esse metalon, como vocês estão vendo aqui, e fazer um quadro com ele deitado, como se fosse um portão de correr. Se fosse um portão de correr, seria feito ele assim, deitado com a chapa aqui, para dar resistência no seu quadro quando o portão corre. Aí você precisa de resistência no quadro. Aqui nós também precisamos no quadro, porém ele não vai ficar trabalhando em pé ele vai estar fechado. Então o próprio painel já é a sua resistência. Nós temos então que fazer isso aqui, ó, trabalhar com ele em pé. Por que em pé? Quando ele estiver fechado, esse metalon vai estar deitado. Porém, quando articulado e ficar nessa posição, nós precisamos de um portão que não sele, que não vai dar aquela selada, principalmente porque vai estar todo esse peso no alto sendo segurado pelas pontas dos cabos de aço. As caixarias com peso, que vocês vão ver até o final desse portão, é quem vai estar sustentando esse portão. Então, para que não empene, precisa ser feito o quadro nessa posição que vocês vão ver agora. Qual é o material que eu estou usando nesse quadro? O material que eu estou usando para fazer esse quadro é o tubo industrial retangular, famoso metalon, de 80 por 40. Ele tem 8 centímetros por 4 centímetros. Na chapa 16, significa que a chapa dele tem a espessura de 1,5 milímetros. Uma chapa muito boa para fazer portão. Porém, é um preço mais salgado de material. Então, se for fazer um portão desse, chapa 20, esqueçam. Não utilizem chapa 20. Ou 18 ou 16. Se for um portão muito largo, o meu aqui nem tanto, ele vai ter 3,9, como vocês viram, né? Aproximadamente 3,10 metros. Então, na chapa 16 vai me servir tranquilamente com folga. Se esse portão fosse, por exemplo, com 5 metros de largura, eu não aconselharia, que é um que passa caminhão tranquilo. Aqui também passa caminhão, mas um caminhão passa apertado. Tem que se tomar cuidado para entrar num portão de 3,9 metros de boca livre. Mas entra um caminhão de boa. O cara sendo um bom motorista, ele não vai bater no portão, ele consegue entrar. Porém, se for aí aqueles galpões, onde aqueles depósitos que entra e sai toda hora caminhão, geralmente no mínimo o portão tem 5 de boca, ou 6, até 7 eu já vi. Aí nesse caso não, aí teria que se usar esse tipo de material, porém na chapa 14 ou chapa 13. Então lembre-se que quando precisa de muita resistência tem que aumentar a chapa engrossando. Fábio, poderia fazer no metalon 60 por 40, que é um metalon mais barato? Poderia. Muita gente faz esse portão com essa metragem nesse metalon 60 por 40 na chapa 16. Porém eu acho que, como é um portão que eu estou fazendo para mim, eu não quero economizar nessa parte e preferi então utilizar o 80 por 40, porque é um portão também que fica mais robusto, fica bonito e mais forte também, mais resistente. Então vamos lá, vamos agora fazer aquilo que eu já ensinei aqui no canal. Quem ainda não viu isso aqui, como que se faz um quadro desse, como que põe no esquadro, então acompanha aí nas aulas de serralheria, tem as aulas. Vou mostrar para vocês agora num breve resumo, como estaremos aqui tirando então a medida, lembrando que na obra o piso
piso é todo irregular. Então o que eu fiz? Eu calcei o cavalete, faço isso daqui, ó, para olhar se esse metalon está paralelo com o outro. Ele tem que estar 100% paralelo, ele não pode estar torcido, porque se você soldar torcido, quando colocar lá, vai dar erro, então não pode. Ele tem que estar totalmente plano e no esquadro. O esquadro tem que estar 100%, 99% não serve, para mim não. Então 100% tem que estar dando as medidas, por isso que aqui não adianta colocar no esquadro e vir soldando de uma vez. Vão dando um pontinho, 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 até travar tudo e ficar bem travado para poder puxar cordão de solda. Então vamos lá? Três e 33,8, não tem nem 1 milímetro fora. É isso que vocês têm que fazer, principalmente quando é um portão articulado. O esquadro tem que ficar 100%. Se der 1 milímetro de diferença, dá uma batidinha na hora que tá dando ponto. Não me puxa em cordão de solda que ele sai e você não volta mais. Então é ponto aqui, vocês viram aqui um ponto e sempre assim. Agora nós vamos virar e fazer o mesmo procedimento para ele ficar totalmente travado, para a gente assim poder fazer então a solda. Tivemos que parar um pouco para poder fazer o piso. Como vocês podem ver, vocês já viram em vídeo aí no canal, fizemos então todo o piso industrial. Então tivemos que parar essa parte superior do portão exatamente por causa dessa próxima etapa, porque tivemos que fazer também a hidráulica, toda a parte de esgoto daqui. Acabamos não filmando, uma parte chata, cava, então foram alguns dias. Mesmo que escureça, eu vou continuar filmando para vocês, mas vou fazer um resumo que é muito simples. Esse quadro aqui já está soldado, como vocês viram, totalmente no esquadro. Para fecharmos agora com as chapas o nosso quadro superior do nosso portão basculante articulado, nós não podemos deixar o desenho perder a simetria. Aqui nós temos o 40 do metalon 80 por 40 e a chapa está zerando aqui, ó. Então ela tem essa aba. Nós colocamos uma, duas, para vir colocar a terceira aqui. Aonde que ela deu aqui, ó? Aonde está o metalon, ela está dando no meio dessa parte aqui da nossa chapa. O que acontece é que se eu cortar aqui, aqui vai ficar só um pedacinho, vai ficar metade desse vãozinho, e do lado de cá vai ficar essa aba inteira. Então o que nós temos que fazer? Vou fazer o corte no comprimento delas e depois eu vou vir aqui, vou dividir o que está faltando lá para fazer um corte nessa parte, para que as duas abas, essa daqui e essa outra da ponta, fiquem iguais, com o mesmo espaçamento. Assim o portão vai ficar com o desenho perfeito. Então, vamos supor que o seu portão aí deu aqui no meio dessa chapa. Então, você tem que dividir essa chapa com aquela ponta lá. Se deu aqui, você vai ter que dividir
olhar lá na outra chapa e fazer com que esse vão aqui fique na mesma distância da parte interna. Qualquer parte que der aqui do portão, você tem que fazer a divisão do lado de lá para ficar igual, porque se ficar fora, seu portão vai ficar horrível. Então, do mesmo jeito, não importa que dê no meio dessa parte redonda da chapa, se for uma chapa redonda que você está usando, você vai ter que dividir ele para que fique igual dos dois lados. Não importa se deu no meio, se deu no canto, se deu aqui dentro, aonde der, você precisa dividir para que de um lado do portão fique idêntico ao outro. Agora que vocês viram que nós fizemos toda a solda, dá uma olhada. Já está escurecendo, mas acho que dá para ver aí na câmera. Olha o tamanho dos cordão que eu faço. Pode ver que tem cordão aqui, ó, no mínimo de 3 centímetros, 3,5, tudo na faixa de 3, 3,5, isso aqui quase 4, ó. Eu faço esses tipos de cordão. Uma chapa na outra emenda, olha o tanto de solda que eu faço. Do lado de dentro sempre, nunca do lado na aba do lado de cá, porque senão não fica bonito. Você vai tentar dar acabamento e vai acabar ficando feio. Então eu faço isso, ó, faço toda a solda no meio, com muita solda, aqui chegou até, ó, vim pra cá, eu vou ter que passar a esmerilhadeira para dar acabamento. Eu soldo muito. E olha aqui dentro, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Dentro eu faço solda dos dois lados nessa aba interna. Então eu já vi algumas pessoas soldando só um pouquinho aqui na frente.
alguns portão e ele acaba arrebentando a solda. Nunca faça só a solda na face, principalmente nesse ovalado aqui, ó. Nunca faça só aquela soldinha pequenininha, só aqueles pontinhos, porque isso aqui é também parte da estrutura do portão. Então, solde bem soldado. Ah, Fábio, mas aqui acho que você exagerou. Tudo bem, eu sou meio exagerado mesmo. Por isso que eu faço cordões grandes. Por quê? Eu vou dar um acabamento com o flap aqui, vai ficar bonito e vai ficar bem soldado, vai ter bastante solda. E essa solda que eu fiz ela toda em 110 amperes. Isso significa amperagem alta, então tem que tomar muito cuidado para não furar. Por que, Fábio? 110 amperes é muito para o eletrodo 2,5, porém, para o lado de dentro aqui, a solda ela passou, então ela fica soldada desse lado e do lado de dentro. Então fica uma solda muito resistente, um portão excelente, bem travado. Então agora vamos dar acabamento de disco flap para poder fazer a limpeza dele. Ele já está pronto, os gonzos já estão soldados daquele lado. Após fazer então a aplicação do primer, poder instalar ele ali em cima, ali no nosso travessão, naqueles 4 gonzos que vocês viram de 1 polegada. Família, nós estamos aqui até tarde da noite, ó o céu, a lua, olha lá a lua, que belezinha. Não deu para filmar porque a outra câmera não fica legal, mas está aqui, ó, o acabamento. Fizemos todo o acabamento do portão todinho. Agora nós vamos montar o andaime lá, vamos soldar lá em cima o portão para a gente poder então passar o primer nele. Eu ia passar o primer agora, mas se eu passar o primer hoje não conseguimos colocar ele no lugar, então vou colocar ele lá, soldar as dobradiças e aí aplicar o primer. É isso aí, família, finalizamos então a parte de cima do nosso portão basculante. Como vocês podem ver, ele é dividido em 3 partes, esse aqui é 1/3 do tamanho da sua altura. E aqui, como vocês podem ver, se dividir aqui em mais 2 partes, teremos 2/3, que é a parte do tamanho de baixo do portão. Não repara no áudio que está um vento muito forte, então não passamos então o primer no portão, exatamente para facilitar a nossa vida, porque instalamos ele à noite. Como vocês viram no vídeo, finalizamos, já era 11 horas da noite quando fomos instalar esse portão. Se eu tivesse aplicado o primer, eu não ia conseguir pôr a mão nele para poder fazer a montagem. Por mais que seca rápido, à noite ele não seca tão rápido assim. Então, como vocês podem ver, terminamos essa parte. Então fica ligado que agora no próximo vídeo vou mostrar para vocês fazendo a parte de baixo desse portão. Fica ligado que vem dica muito importante para você aprender a fazer um portão basculante articulado corretamente. Família, tamo junto, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.